Bem, muito obrigado por estar conosco neste webinário. Nós estamos muito felizes de tê-los aqui. Muito obrigado pelo seu interesse. Eu gostaria de dar as boas-vindas para este webinar para a melhora do uso dos rótulos ecológicos e as compras sustentáveis nesse setor do TI e circularidade. Eu vou apresentar, eu sou a Sofia Letícia Groll, eu sou uma especialista associada no Penuma e eu vou ser a sua anfitriã do dia de hoje. Esse webinário vai explorar o potencial dos rótulos ecológicos e as práticas de compras públicas para alcançar a circularidade no setor de TI e nós vamos mostrar também as iniciativas internacionais para promover essas práticas, sobretudo nesse setor específico. Esse webinário é organizado pelo projeto Eco Advance e também a One Planet, o programa de One Planet, em colaboração também com a agência de cooperação alemã, GTZ, e o Eco Advance também é patrocinado pelo Fundo para o Consumidor, que é o BMW. Algumas notas, alguns comentários de organização. Esse webinário vai ser gravado e vai ser compartilhado com todas as apresentações. Também temos a interpretação simultânea em português, inglês e espanhol. E vocês podem ativar lá naquele ícone de interpretação. E, por favor, nos comunicam se vocês têm alguma dificuldade com essa função. Bom, eu também gostaria de solicitá-los para que utilizem aquela parte das perguntas e respostas. Nossos palestrantes vão responder diretamente nessa parte e depois teremos essa sessão de perguntas e respostas para lidar com as perguntas no final do nosso webinário. E, por último, nós estamos bem interessados em saber da onde se encontram, o que da onde vêm, onde trabalham. Então, podem fazer isso no chat como apresentação de todos vocês. Então, apenas para dar uma visão geral da nossa agenda do dia de hoje. Então, em primeiro lugar, vamos dar uma introdução do nosso programa e também no projeto Eco Advance. E depois vamos começar com apresentações muito interessantes. A primeira vai tratar do EPAT, essa ferramenta de avaliação, que é um ecorótulo para os produtos eletrônicos sustentáveis. Depois vamos ouvir o certificado TCO, que é a certificação para os produtos de TI. E por último, vamos ouvir a apresentação sobre o Pacto Circular e Justo das TICs, que também será uma apresentação muito interessante. E claro, como já disse, vocês podem fazer as suas perguntas aqui nesse espaço. E estamos muito felizes de ter esses palestrantes tão interessantes. Vou deixar de compartilhar a minha tela e vou permitir aos nossos palestrantes que acendam as suas câmaras e temos a editora. A Catherine Laran, que é a diretora de rótulos eletrônicos e recursos no Conselho Global da Eletrônica. A Catherine também, ela leva à frente o programa EPAT e também é diretora na rede dos ecorótulos. E também temos a Claire Hobby, é a diretora de engajamento de compradores no desenvolvimento da TCO e também lidera a certificação TCO. Claire atualmente é consulente no Conselho de Liderança das Compras Sustentáveis e também na nossa rede. E por último, temos a Ekaterina Smith-Gankin, que trabalha no Ministério de Infraestrutura e Gerenciamento das Águas na Holanda, no setor das compras estratégicas e também colabora no nível nacional e internacional e ela trabalha nesse pacto circular e justo do setor das TIs. Muito obrigado por estar aqui conosco e nós apreciamos muito a sua presença e vamos passar a parte das apresentações. Vou compartilhar novamente a minha tela.
Acredito que vocês conseguem ver a tela, a minha tela. Ótimo. Então, muito obrigado. Bom, agora eu vou dar uma visão geral da nossa rede One Planet e que é o programa de consumidores, de informação aos consumidores. Bom, praticamente é uma comunidade multi partes interessadas que trabalha para poder alcançar o ODS 12 que é que fala da produção e o consumo sustentável, e essa rede também temos indivíduos, organizações, e entre outros. E um desses programas é o Programa de Informação ao Consumidor, que implementa e apoia os projetos na pesquisa e também identifica e promove as políticas e oferece essas oportunidades de colaboração para todos aqueles que querem se engajar no consumo sustentável. E o problema é coliderado pelo Ministério Meio Ambiente a nível internacional. Bom, como aqui podem ver aqui nessa minha tela, então o programa consiste em é constituído por quatro grupos de trabalho, um que é focado na sustentabilidade para do produto, de como fazer efetivo essas reivindicações dos consumidores. Por exemplo, temos outro grupo de trabalho sobre os ecorótulos e os esquemas de certificação, que é importante para o webinário do dia de hoje. E também temos o que trabalhar nas boas práticas que apresentaremos no dia de hoje. E esse grupo de trabalho também é liderado pela Global Label e também o nosso programa do PNUMA. E também trabalhamos no, na- no prazo de vida dos produtos, e também esse pode ser de interesse para alguns de vocês. E por último, temos o grupo de trabalho sobre a biodiversidade e consumo. Bom, o programa de informação ao consumidor, temos várias formas de comunicação do que está acontecendo no nosso programa. Nós, de forma regular, organizamos webinários, apresentações, como as de hoje, e também temos uma parte de eventos no nosso sítio e a nossa newsletter, que mandamos cada 2 meses a mais de 3.000 especialistas nesse setor. E os nossos parceiros do programa também são bem-vindos para que participem ou façam as suas apresentações ou compartilhem também as suas novidades na nossa rede. Talvez algum de vocês já são os membros desse nosso programa, ou faz parte de algum dos nossos grupos de trabalho, mas se não são membros e têm interesse, por favor, entrem em contato. Eu vou também aqui fornecer o endereço de internet e como podem fazer esse contato para participar. E eu gostaria também de dar uma visão geral do projeto Eco Advance e as boas práticas que nós estamos desenvolvendo. E basicamente esse projeto vê como os ecorótulos e as compras públicas sustentáveis podem ser utilizadas juntos para promover esse ambiente mais sustentável e para trabalhar na mudança climática e na biodiversidade. E, bom, esse nosso projeto foi implementado em 5 países na América Latina, mas tem um componente importante dessa troca global e compartilhamento das práticas. Temos uma série de boas práticas, mas hoje vamos focar nas boas práticas no setor de TIs. E nós gostaríamos de convidá-los para que repliquem essas boas práticas, e também estamos muito felizes de ter essas conversas bilaterais para ver como podemos apoiá-los para replicar essas boas práticas. E, bom, aqui na minha tela vocês podem ver duas endereços e-mail, e um é a Letícia Monteiro, a minha colega no Penuma, e eu, que eu também vou compartilhar também esses endereços eletrônicos e vou compartilhar também essa apresentação com todos vocês.
Bom, aqui vocês podem ver essa visão geral de todas as boas práticas que já desenvolvemos e até agora temos 12 na totalidade e vamos chegar a 20 boas práticas no futuro e cada uma dessas boas práticas tem 5 a 10 páginas e dá essa visão geral do tema e dá os links para mais informação se vocês têm interesse em analisar. Temos algumas boas práticas na política pública e como os ecorótulos podem e as compras públicas podem ser utilizadas em conjunto e essa boa prática que está em negrito é a que nós vamos apresentar o dia de hoje e que os nossos palestrantes vão falar dela um pouco a mais. Também temos algumas boas práticas que são direcionadas aos ecorótulos e aos esquemas de certificação e como podem melhorar a comunicação com as partes interessadas e também desenvolvemos essas boas práticas com as ferramentas. Essa é para os compradores públicos e, por último, também estamos trabalhando na biodiversidade, como os rótulos ecológicos podem ajudar a conservação da biodiversidade. Então, para hoje, nós vamos ver essa boa prática em específico nas ecorótulos e, e os critérios de certificações no setor eletrônico e uso para as compras públicas sustentáveis. E aqui podemos ver os dois casos que vamos analisar aqui, que é a certificação TCO e a EPAT. E vamos ouvir sobre esses dois casos. E brevemente, do que trata essa boa prática, na base nós estamos vendo os ecorótulos e os esquemas de certificação que certificam e analisam a sustentabilidade dos produtos de IT, como os computadores, as telas também, e nós vemos isso através do impacto em todo o ciclo de vida. E também vemos como os ecorótulos e os esquemas de certificados podem ser utilizados para minimizar os impactos ambientais e sociais e na produção, no uso e também no descarte desses eletrônicos. E também vamos ver como os ecorótulos podem ser utilizados nas compras públicas para apoiar a seleção dos produtos sustentáveis e reduzir o desperdício entre outros. E como pode beneficiar essas compras públicas sustentáveis, ou por que é importante para os compradores públicos? Basicamente, os ecorótulos são importantes para os compradores públicos porque simplifica todo o seu processo de compra e nós sempre tentamos que eles sejam especialistas na sustentabilidade em todos os produtos que eles compram. Então, por exemplo, quando nós desejamos fazer uma compra, eles podem analisar através do ecorótulo e ver qual é o critério que foi definido para poder entrar nessa licitação, por exemplo. E o segundo ativo importante nesses esquemas de certificação e dos ecorótulos é que se o mercado está pronto para fornecer esses produtos sustentáveis, por exemplo, se o comprador quer comprar, por exemplo, um computador sustentável, podemos ver essa disponibilidade dos computadores certificados e também já ver essa prontidão do mercado e também habilita aos compradores públicos para que tenham esses dados confiáveis, porque são certificados e podem ser úteis para medir o impacto da sustentabilidade na compra pública. E nós acreditamos que vamos ouvir esse exemplo para o EPAT. E por último, se os compradores públicos utilizam esses esquemas de certificação e ecorótulos, isso manda um sinal claro ao mercado e ao público, e o que nós esperamos ver essa transformação dos mercados para que assim os produtos disponíveis serão mais sustentáveis. Bom, eu vou parar por aqui com a minha apresentação e aqui vocês podem ver dois links para o programa e para o nosso projeto. E como já disse, vocês são bem-vindos a contatar-nos para ter acesso ou qualquer outra pergunta que possa surgir no caminho.
Muito obrigada. E agora eu vou deixar de compartilhar a minha tela e vou convidar a minha colega Farzana para que compartilhe a tela e passar ao próximo palestrante. Perfeito, podemos ver a tela. Muito obrigado, Farzana. Então, agora eu vou dar a palavra a Catherine Larocque para ouvir sobre o aproveitamento da EPA para os eletrônicos sustentáveis. Catherine, você tem a palavra pelos próximos 10 minutos. Ótimo, muito obrigado. Bom, olá a todos. E eu estou muito emocionada de falar com vocês sobre o EPAT e para os eletrônicos sustentáveis. A próxima. Bom, antes de entrar no EPAT, então, vou contar um pouco sobre o Conselho Global de Eletrônicos, o GEC. Uma organização sem fins lucrativos que foi estabelecida em 2016 e foi dedicada para fazer as tecnologias sustentáveis. E o que é muito importante é que o GEC também tem esse rótulo ecológico EPAT. Para os que não conhecem o EPATA, é um rótulo ecológico global para produtos eletrônicos e tecnológicos e é o membro pleno da rede. E nós também temos o ISO 9000 e também trabalhamos nesses registros. Foi estabelecido em 2006 e desde aquele momento, bom, crescemos muito, temos em torno de 4.800 produtos que podem estar no registro e temos mais de 60 empresas que participaram com produtos registrados em 46 países em todas as categorias de produtos que vocês podem naquela parte verde dos produtos. E temos também uma plataforma que lista todos os produtos e está disponível gratuitamente. Vocês podem ir a uepat.net e podem verificar todos os produtos lá. A seguinte, por favor. Bom, a EPA é utilizada como uma ferramenta para compras no mercado eletrônico em todo o mundo. Foi utilizado por tantos compradores, temos mais de 14 países com mais de 1 bilhão de vendas, cada um, de vendas anuais, e podem ver todos os países. Bom, aqui foi descrito também para os compradores, porque os ecorótulos desenvolvem esse critério para lidar com os impactos de sustentabilidade e tem essa verificação de uma terceira parte que esteja conforme com esses critérios. Então, com todo esse trabalho, isso quer dizer que as compras, eles não devem ser esses especialistas ou fazer essa verificação. Se já temos esse rótulo, esse eco-rótulo, então é por isso que chegamos a esse ponto. Os eco-rótulos e o EPA são é uma ferramenta poderosa no mercado e são fáceis de lidar para que se tornem mais sustentáveis, porque estabelecem essa massa crítica, toda essa cadeia de suprimento, e é por isso que são utilizados os eco-rótulos em todo o mundo como uma ferramenta de sustentabilidade. Então, a percepção são um pouco mais caros, mas sempre tem essa barreira para as compras sustentáveis e nós criamos essa calculadora de benefícios ambientais para ajudá-los, para mostrar os impactos das decisões sustentáveis. Para utilizar essa calculadora, nós colocamos o número de registro do EP, depois vamos receber toda a informação, essas reduções ambientais associadas a essas compras através de uma matriz. E essa calculadora também pode medir os benefícios de ampliar o ciclo de vida do produto e a reciclagem também da vida útil do produto. E aí podemos ver os impactos de ter, por exemplo, manter esse produto em serviço por 1 ou 2 anos a mais. E aqui, como podemos ver, nós conseguimos utilizar a nossa calculadora própria para estimar todos os benefícios associados às compras globais com os produtos registrados EPAT. E o que vocês veem aqui na tela é o impacto das vendas de 2022 dos produtos EPAT. Então, temos mais de 300 milhões de produtos registrados que foram comprados em 2022, resultaram no mais de 11 milhões de carbono
100 milhões de megawatts de energia economizado e mais de 8 milhões, de 5,3 bilhões de economia de custo. E aqui nós estamos tentando construir para poder especificar os eletrônicos sustentáveis. A seguinte, por favor. Bom, com tudo isso, eu agora vou falar dos critérios em específico da próxima geração. Bom, como vocês sabem, o GEC começou com uma revisão dos critérios para desenvolver novos critérios horizontais para esses módulos de sustentabilidade que possam ser aplicados às categorias das TICs. E o que podemos ver é que já concluímos esse processo e publicamos isto o mês passado. Nós desenvolvemos um critério que vai falar das mudanças climáticas, a circularidade, os produtos químicos de interesse, e também as cadeias de suprimento e desenvolvemos também os critérios adicionais. E caso vocês tenham curiosidade, os produtos vão já estar nesse registro no dia 1º de novembro deste ano, para que possam ver esses novos critérios. Então, antes de entrar nos detalhes do critério, eu gostaria de falar sobre este ponto e que possam entender por que estamos tão emocionados com essa nova geração dos critérios, porque são transformadores e nós esperamos ser o motor de toda a indústria. Bom, uma grande mudança é que os novos critérios são critérios horizontais, serão aplicados a todas as categorias de produtos de TICs. Isso quer dizer que as partes interessadas, uma vez que temos esse critério que é uma ótima novidade para os produtores, então, e vai também lidar com as cadeias de suprimentos e vão reduzir as emissões e também vão proibir o trabalho escravo também. Então, dessa forma, vão comprar um produto sustentável e um que também foi criado por uma empresa sustentável e com a cadeia de suprimento mais sustentável. E esse novo critério também enfatiza os requerimentos para a transparência. Portanto, temos requisitos para ter os dados da impronta ecológica também. E, por último, o critério também levantou o nível e é um passo a futuro nas operações, na cadeia de suprimento e também todo o setor com a liderança e essas práticas, inclusive. Bom, embora eu não vou poder falar de todas as questões do critério, o que eu gostaria de destacar é alguns que estão nos módulos para que possam ter uma sensação do que isso trata. Então, nós focamos na descarbonização do, e temos muitos fatores para medir as reduções, os objetivos e também ter essa informação pública. E temos um critério que também requer aos produtores que devem utilizar a eletricidade renovável, a energia renovável, e naquele outro modo também temos critérios que requer o uso de o plástico reciclado, ou, por exemplo, a água e a reparabilidade. E quando passamos aos produtos químicos, aqui também desenvolvemos criores para poder reduzir certos químicos nos produtos e nas embalagens. E o último, também nas cadeias de suprimentos responsáveis, temos um critério que pede o, as auditorias, as práticas trabalhistas e também o fornecimento responsável de minerais. E antes de avançar, eu gostaria de dizer que os critérios nossos é opcional ou como requisito, isso não é novo, mas nós acreditamos que para os compradores que não estão familiarizados com o nosso sistema, utilizam nessa abordagem por boas razões. Aqui temos os impactos chaves através do ciclo de vida do produto e é importante identificar dos produtos que representam a liderança do critério. Então, aqui isso não cria esses caminhos ou os caminhos mais curtos. Nós utilizamos isso
para aumentar o nível das compras sustentáveis, nós vemos que também isso aumenta muito esse nível efetivamente. O GEC é um processo robusto. Esse é um bom exemplo das boas práticas e nos sentimos muito orgulhosas. Então, eu vou falar brevemente disso para que possam entender o processo que guiou o desenvolvimento do novo critério que eu já falei. Bom, o primeiro é o desenvolvimento, um estudo, um informe, que isso estabelece o primeiro ponto para estabelecer o critério. Então, fazemos isso e depois nós desenvolvemos o critério, elaboramos, depois vai aos especialistas. E o importante é que temos a participação e os grupos de trabalho que está aberto para todos, e depois isso é entregado ao comitê técnico e também foi revisado. Aqui se faz a decisão e aqui faz o equilíbrio, temos esse processo consensuado, e aí é onde começa a convidados para a participação do comitê técnico, e também aqui faz parte das partes interessadas, e aqui temos esse período que se faz todo esse processo, mas é responsável por chegar ao consenso em todo o critério e todos os requisitos de verificação. Se faz nessa fase. Eu incluí esta esse slide para que entendam a diversidade de todas as partes interessadas que participam no desenvolvimento do critério. É um esforço de comunidade e é por isso que é forte nosso critério. Então, eu quero agradecer a todos que participaram conosco a desenvolver esse critério. Bom, EPEAT, é claro que definiu e redefiniu a liderança por vários anos, e como eco-rótulo, é o que fazem todos os eco-rótulos. Bom, talvez isso pode ilustrar como o nosso critério evoluiu até hoje. Então, para esclarecer, nós ainda lidamos com todos os temas da parte esquerda e na parte direita também. Então, por exemplo, nos anos iniciais, nós lidávamos com a eficiência energética do produto, isso está sendo feito até hoje, mas também nosso critério também a fabricação com eficiência energética, as metas baseadas na ciência da G e também o uso de eletricidade renovável. Então, não vou passar por todos, mas o que eu quero enfatizar é que nosso critério é medido e também tem essa base científica e permanece válido até o dia de hoje. E com isso, acredito que eu concluí a minha apresentação. Perfeito. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Catherine, por essa ótima apresentação. Foi muito interessante ouvir sobre o EPTA e também pelos benefícios para os compradores públicos. Muito obrigado. E muito obrigada aos participantes. Eu vejo aqui que vocês estão muito ativos no chat. E temos vários participantes de todo o mundo o dia de hoje. Vejo alguns nomes que eu conheço e outros são novos. Então, bem-vindos a todos e por estarem aqui presentes. E, por favor, façam uso dessa parte das perguntas e respostas que vocês possam ter. E depois disso, eu vou dar a palavra a Claire Hobby, que vai apresentar a certificação TCO. Então, para você agora. Muito obrigada. É ótimo estar aqui presente com vocês. Bom, eu vou falar um pouco da certificação TCO como uma certificação sustentável para os produtos de TI. E com isso, eu vou falar que os bons ecorótulos são importantes em vários setores. E eu promovo o uso desses ecorótulos porque são desenhados para ajudar, para assegurar e também para levar essa voz nesse segmento da indústria que vocês querem trabalhar. Vou falar um pouco agora do trabalho que está por detrás de tudo isso quando solicitamos a certificação TCO. Nós construímos essa folha de rota e todos os impactos que nós desejávamos desde o início. A seguinte
por favor. Bom, vou falar um pouco sobre a certificação TCO antes de começar. Bom, nós estamos nesse espaço por mais de 30 anos, portanto, compra pública, compras privadas, enfim, utilizaram a certificação TCO desde 1992, portanto, nós não somos novos nesse espaço, nós temos um amplo espectro de critérios ambientais e critérios sociais. E falamos também dos aspectos sociais na cadeia de suprimento. Em nosso caso, a verificação independente é obrigatória para todos os produtos e nosso sistema é construído que temos que passar por todos os critérios para receber. Então, é um sistema de passar ou não o entendimento do que estamos efetivamente revendendo para a credibilidade desse rótulo ecológico e além da verificação que passa por todos os produtos e deve passar por uma terceira parte, um terceiro ator, e essa ampla variedade de produtos que vai nas instalações da produto e vai verificar, vai monitorar também as melhoras que devem ser feitas e voltar para que essas correções sejam feitas. Então, é um sistema efetivo, eficaz. Nós temos aí todas as informações no nosso site, vocês podem verificar essas certificações. Nós estamos, trabalhamos em outros temas. São todos os equipamentos que utilizamos no escritório, praticamente. E as quatro áreas que nós trabalhamos é o clima, substância, circularidade e cadeia de suprimentos. Então, são os pilares fundamentais que vocês trabalharam na TI sustentável. É o seguinte, então vamos falar um pouco do nosso roteiro. Então, se pensamos nas TICs, o produto que vamos utilizar em 4 ou 5 anos, talvez está na fase de desenho agora. Então, nós precisamos pensar no futuro de quais são os tipos de critério que nós temos que ter hoje que possam influenciar naqueles produtos que surgirão daqui 4 ou 5 anos. Nós tivemos um roteiro interno por muitos anos, mas nós acreditamos que isso é importante fazer isto público, porque as práticas e todo o ecossistema que pode saber para onde vamos com a certificação. Nós sempre reatualizamos a nossa certificação cada 3 anos para ter esse impacto. Bom, esse código QR vai levá-los diretamente, é um roteiro dinâmico, vocês podem seguir isso com essas 4 áreas para ver que tipos de melhoras nós desejamos no nosso critério nos futuros. E eu não vou passar sobre isso em detalhe, mas basicamente o nosso roteiro é uma visão a longo prazo de todas as áreas, com essas abordagens que temos atualmente para o futuro, e nós incluímos também algumas táticas para as compras. Como podemos pensar esses temas diferentes, não apenas pelo fato de usar um rótulo ecológico ou uma certificação, também para ter essas conversas internas para poder fazer que a sua organização trabalhe na sustentabilidade na TI, como podemos utilizar esses produtos e como lidar como podemos lidar com esses produtos no ciclo de vida do produto. A seguinte, então, se pensarmos desde a perspectiva das compras, a TI é uma categoria muito complexa e temos muito pouco que podemos ver. Então, nós vemos a matéria-prima, os montadores, através dessa gama enorme dos componentes, dos produtores de componentes, nós desejamos influenciar em todos esses, mas muito está escondido e aqui essa certificação entra, porque quando utilizamos essa certificação, nós temos essa lógica e damos esse sinal para chegar, entrar nessa cadeia de suprimento e avaliar o que está acontecendo e ir em toda a cadeia, trabalhar, que assim a sua própria voz tem um impacto em toda a cadeia de suprimento. Então, basicamente, aqui uma boa certificação nos vai ajudar onde as compras não conseguem chegar. Então, nós vamos nessas fábricas com os verificadores ou auditores que fazem as melhoras que o critério solicita. Então, por exemplo, as convenções da OIT, enfim, entre outras, nós temos pelo menos 80 fábricas que atualmente estamos monitorando constantemente e fazemos avaliação de risco também.
Então, temos, asseguramos que esse trabalho está sendo feito por detrás. Então, apenas para falar sobre a verificação e o cumprimento, o compliance que falamos, essa é toda a fase e todos os produtos que passam pela certificação devem ser avaliada em lugares independentes, assim como também as fábricas e as auditorias das fábricas, inclusive. E depois a marca vai submeter para a certificação e, bom, foram feitas todas as provas, testes e, bom, temos esse acompanhamento posterior, porque nós voltamos nas fábricas, nós vemos e asseguramos que essas correções foram feitas e foram concluídas. Esse é uma parte muito importante dessa melhora constante que nós devemos levar à frente. A seguinte, por favor. E bom, voltamos a essa lista de fábricas aceitas certificadas. Nós temos três tipos de fábricas. Bom, todas as fábricas que são certificadas TCO são parte dessa lista. Então, os produtos certificados podem servir nesse tipo de fábricas. E, claro, quando são as fábricas que fazem um painel, por exemplo, que vai no seu computador. Então, aqui fazemos esses estudos com relação às não conformidades que encontramos. Então, isso é parte desse monitoramento em curso que temos quando utilizam as certificações TCO. Seguinte, por favor. E aqui temos outra lista de substâncias aceitas certificadas pela TCO, e esse é um recurso importante, porque aqui temos uma lista pública de todas as substâncias que foram avaliadas e que são seguras para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, nós estamos, claro, estamos proibindo vários químicos perigosos, mas nós queremos identificar o que é seguro, e isso que nos dá, isso é só uma lista pública, vocês podem utilizá-la diretamente do nosso site. Temos vários produtos de limpeza, retardantes, plastificantes, estabilizadores e, bom, vamos continuar tendo também lubrificantes e adesivos. Bom, voltando ao que o Catherine também disse, que as compras impulsionam o progresso nesse aspecto e nós ah, pedimos a todos, solicitamos que não é o fato de escolher um produto que tem uma certificação e fazer que isso seja explícito quando falamos dessa linguagem de compras, as suas diretrizes, enfim. Esse é um sinal que a indústria quer ver. Portanto, é importante não apenas escolher os produtos e também solicitar esse ecorótulo. A próxima, por favor. Esse é um exemplo e temos muitos que falam espanhol. Esse é um exemplo dos guias que temos. Esse provém da Espanha. Aqui temos essas opções dos ecorótulos e isso é muito útil, inclusive, para fazer uso dessa certificação. Bom, aqui temos algumas ferramentas no nosso site. Aqui temos um buscador do produto, também temos uns indicadores de desempenho sustentável, por exemplo, a impronta, enfim, temos também um relatório que pode ter de acordo essas quatro áreas que nós trabalhamos. A seguinte, por favor. E por último, o que funciona quando falamos os rótulos ecológicos com intenção? Bom, já falamos de usá-los com intenção, temos que enviar esse sinal. E definitivamente eu poderia dizer que temos que educar e capacitar os departamentos de compras, porque é a segurança do que eles precisam fazer para ter essa abordagem mais sustentável. Então, temos que ter claro quais são os temas que são o objetivo desse eco-rótulo e como podemos impactar, se temos que incluir nas compras ou precisamos também falar com outros. Nós temos uma guia de como trabalhar
com o rótulo ecológico de uma forma estratégica para poder obter o resultado que desejamos. E eu diria que qualquer eco-rótulo que vocês escolhem, você tem que analisar, devem pedir se é obrigatório, se é independente, o que cobre. Qual seria a verificação independente? Se vemos lá os nossos documentos de critérios são públicos, complementos, e lá também nós falamos de como a verificação deve ser feita, que tipo de testes, que tipo de relatórios precisamos. Então, é completamente transparente para todos. Temos que assegurar que há um sistema de acompanhamento de responsabilização ou responsabilidade. E se os critérios são de atualização, o que tem esse poder do rótulo ecológico para que esse critério continua está a ser em vigor e se essa categoria nós precisamos ser ambiciosos e tem que ser contínuo porque essa tecnologia se desenvolve rapidamente, portanto, em conclusão, temos que utilizar os critérios de atualização porque nós fazemos muito trabalho para vocês, a certificação TCO.com tem vários recursos que vocês podem utilizar de forma gratuita e nós sempre estamos muito felizes de ajudá-los. Eu acredito que essa era a minha última slide, então, por favor, entre em contato diretamente com qualquer necessidade que vocês possam ter e eu devolvo a palavra, Sofia. Muito obrigada, Claire, pela ótima apresentação. E, devido ao tempo, eu vou dar a palavra diretamente a Ekaterina Smith-Gankin, quem falará sobre o nosso pacto global. Bom, eu sou Ekaterina, já me apresentaram e muito obrigada, Sofia, por fazer esse webinário. Então, eu falo pelo Ministro da Infraestrutura e da Gestão da Água e o meu enfoque é as compras sustentáveis a nível internacional e nós vemos que a compra pública é uma ferramenta poderosa para ajudar na governança, os governos, inclusive, para apoiar os objetivos climáticos. Então, nesse contexto, vão sempre ouvir o Cefit, que eu trabalho para a Secretaria do Cefit, que está dentro do nosso ministério. Então, foi lançado em 2021 como parte do programa One Planet e PNUMA e começou na Holanda com vários governos. É uma parceria global que usa o poder das compras para promover a produção sustentável e o uso dos produtos TIs no mundo todo. Portanto, o ponto-chave aqui nesse setor, assim como nós vemos que podemos lidar através das compras públicas sustentáveis, temos essa brecha entre a produção a larga escala e as empresas também e outros também temos essas barreiras individuais. Então, os produtos TICs e o nosso escopo principal atualmente nos centros, todos os equipamentos para os centros de dados, celulares, computadores, para que possam ser circulares e muitas organizações compartilham esses objetivos e seus esforços individuais, digamos que permanecem desconectados. Assim, dessa forma, temos que analisar, assim como foi já mostrado, e aqui entra a Cefit, ao invés de atuar de forma isolada, nós unimos os compradores públicos e privados com as organizações e promover essa colaboração para alinhar os padrões de sustentabilidade. Então, esse esforço coletivo amplifica essa influência. Então, o objetivo é redesenhar esse mercado para ter essa circularidade no mercado e adotar esses critérios, digamos, ou essas certificações, que isso pode ajudar a fazer essa produção sustentável, responsável
Isso, bom, além desses padrões do mercado, para que possamos ter esses critérios sustentáveis e que não haja, bom, na essência, na realidade, para o mecanismo chave que temos essa possibilidade de ampliar, mandar esse sinal forte ao mercado e ter essa ferramenta que possa ajudar e nesse fato de coordenar os esforços para ter as melhoras a longo prazo desse setor. E aqui temos participantes em mais de 15 países, Noruega, Canadá, entre outros, e temos também organizações multilaterais, como a Organização Pan-Americana da Saúde, a UNOPS também. Por uma parte, temos as organizações coordenadores, coordenadoras com as regiões e os países, como parte da Cefit. Então, também temos esses grupos regionais ou locais, e também nesse marco das legislações locais, e fazemos que seja uma colaboração mais acessível. E outras organizações também podem compartilhar as experiências para que possam também construir as capacidades no que diz respeito às compras. Bom, temos participantes que mostram esse compromisso forte para a compra desses produtos sustentáveis de TI. E claro que temos também essa jornada, nós estamos começando com esse trabalho. Nós solicitamos essas organizações também que entrem no nosso pacto e temos essa terceira categoria, que são as organizações de apoio, que nos ajudam ao engajamento com as partes interessadas da indústria, os rótulos ecológicos, as certificações, também o Conselho Global de Eletrônica. E o que é também uma organização de monitoramento que possa ajudar nessas eletrônicas globais. Isso está em linha com a nossa missão, ajudamos para que tenham essas reflexões importantes e assim, nessa forma de coordenação, podem influenciar nos compradores. E bom, aqui talvez vocês ouviram o programa Cefit, então eu gostaria de explicar um pouco do que trata, dessa forma, na nossa abordagem às compras, como Cefit. Digamos que é ter essa perspectiva estratégica, que vai muito além desse processo de licitação, e nós tomamos em conta todo o processo de compras, que é a todas as fases dessa licitação, dessa compra pública. Isso está disponível no nosso site, vocês podem ter acesso. Então, antes, nós focamos a identificação de estratégias, de necessidades, de, por exemplo, comprar menos ou reduzir o número de dispositivos, se efetivamente precisam de novo equipamento, enfim, fazemos essa análise durante o processo da licitação. Nós vemos aqui os rótulos ecológicos, como a certificação TCO, para aumentar esses padrões, e depois a fase pós-licitação é para, digamos, de alguma forma, aumentar o ciclo de vida desse dispositivo e também o fato da reciclagem também dos produtos, enfim. Essas estratégias mostram que melhorar a sustentabilidade nas TICs são a gestão dessas licitações e isso passa em todos os departamentos do processo de compras
E aqui a sustentabilidade se torna num objetivo comum para todos, e se faz o trabalho de forma responsável. Então, para apoiar esse esforço, nós compartilhamos alguns estudos, casos de estudo no nosso site, em alguns países, e que podemos ver que as estratégias de compras públicas sustentáveis também estão aí disponíveis em inglês e podem inspirar e dar essa guia nesses processos de compras públicas. Mostram também como esses critérios podem funcionar na prática e mostrar a eficiência também dessas certificações. Eu já disse, já falei sobre isso, e também ouvimos em outras apresentações que os rótulos ecológicos ajudam na tomada de decisões e nas estratégias e reduzem também os riscos e asseguram essa a longo prazo e vão, digamos, de alguma forma simplificar esse uso dos requisitos e vamos, ao invés de ter essa avaliação de toda a cadeia de suprimento, com uma certificação, um rótulo ecológico, isso nos asseguramos de poder ter já esse trabalho feito. E esses critérios de sustentabilidade também é aplicada de uma forma consistente, em vez de desenvolver isso de forma isolada nas diferentes organizações. Entanto, pelo fato da implementação da estratégia, aí teríamos um impacto positivo nas áreas que podemos ver na parte direita, a circularidade, a devida diligência, transparência, energia e clima, e também os produtos químicos. Nessas quatro categorias de impacto, nós ajudamos, temos, por exemplo, webinários, grupos de trabalho e também o desenvolvimento de ferramentas. Isto inclui também algumas guias de compras, onde dão o conselho prático de como lidar com as categorias de impacto através das compras. A seguinte, por favor. Bom, então, para nós é muito importante promover essa cultura de aprender dos pares e também promovemos a participação no programa e nós ficaremos muito felizes de falar com a sua organização e que possam ser parte desse pacto e contribuir para o a promoção das compras em TICs sustentáveis. Então, aqui temos a Secretaria do Cefit e nós poderíamos entrar em detalhe e como podemos trabalhar em conjunto para fortalecer o nosso esforço. Aqui temos o nosso site, podem também ver, podem verificar nossa página do LinkedIn e aqui para que tenham todas as atualizações e os casos de estudo, inclusive. Muito obrigada. Muito obrigada, Ekaterina. E posso ver que aqui nas perguntas e respostas temos algumas perguntas lá. Talvez vamos ter um tempo para responder uma pergunta apenas. A pergunta é: como podemos conscientizar isso entre os consumidores? Talvez Claire ou Caterina poderia dar uma resposta a essa pergunta? Bom, eu poderia dizer rapidamente que os consumidores são um pouco difíceis quando falamos dos produtos eletrônicos, porque quando falamos de que a sustentabilidade é importante, mas quando compram, bom, eles não estão tão comprometidos e nem sequer conhecem que os rótulos ecológicos existem. Então, isso é institucional, e claro que nos gostaria de ver uma ação maior dos consumidores, mas não acontece assim. Bom, eu também estou de acordo. Nós precisamos focar-nos nessas compras grandes, mas, por exemplo, os rótulos ecológicos têm alguns recursos para os consumidores, inclusive um app que foi criado e podemos ter aí, e podem tomar uma foto do rótulo ecológico. E aí podemos saber tudo sobre esse rótulo ecológico. Isso pode ser muito útil para a promoção nos consumidores. Ótimo! Muito obrigada pela resposta. E talvez poderíamos ter uma última pergunta, brevemente, que seria
E, por exemplo, os rótulos ecológicos nos produtos de segunda mão, acredito que a nossa colega Letícia está online e talvez poderia, inclusive, responder uma resposta. Sim, claro. Bom, não tenho certeza se isto poderia ser uma resposta. É, bom, os rótulos de cor são para produtos novos e estamos vendo os produtos de segunda mão. Do nosso ponto de vista, do Penuma, nós estamos trabalhando num marco global para esse sistema digital e talvez alguns de vocês já ouviram isto através desse passaporte digital que nós estamos trabalhando nisso e é, precisamos esse entendimento maior de o que esse sistema de informação digital poderia ser, mas voltando à pergunta, esses produtos de segunda mão, isso vai capacitar para que as pessoas tenham essa informação dos produtos de segunda mão, porque os produtos, claro, vão ter essa informação sobre os aspectos sustentáveis, isso deve estar sempre. É claro que temos uma grande diferença entre um rótulo ecológico, é que a desinformação é que os rótulos ecológicos falam sempre dos melhores produtos, os que funcionam melhor, o que desempenham melhor, e de como podemos ter esse sistema de informação digital, apenas oferece essa informação ao consumidor. Isso quer dizer que o consumidor tem que ter a capacidade de avaliar se essa informação faz com que o produto seja um produto mais sustentável ou não tanto. Digamos que é muito diferente de um rótulo ecológico, mas esse é um programa de informação digital e poderia dar acesso, de fato, à informação para os consumidores. E nós acreditamos que isso seja um ponto importante, porque isso vai permitir que os produtos permaneçam por mais tempo e vamos aumentar esse ciclo de vida dos produtos no mercado. Mas é uma excelente ideia de pensar num rótulo ecológico para os produtos de segunda mão. É alguma coisa que nós podemos explorar para ver quais são os melhores produtos numa categoria específica e dessa forma dar um rótulo específico. E eu não sei se os colegas estão de acordo ou não. Eu sim estou de acordo. Acredito que outro aspecto é que quando compramos um produto com o rótulo ecológico deve ser desenhado para se tornar um produto de segunda mão, que já amplia o ciclo de vida. Estamos já fazendo alguma coisa boa para a sustentabilidade, mas esses passaportes digitais, isso vai ser parte desses passos que estamos dando à frente. Muito obrigado a vocês dois. Bom, apenas para, bom, nós infelizmente temos que concluir esse webinário, mas eu gostaria de resumir e dizer que é interessante ver a complexidade do setor da tecnologias, das eletrônicos, de quantas facetas nós tocamos e ouvimos muito dos benefícios para os compradores públicos pelo fato de usar esses esquemas de certificação e rótulos ecológicos, em onde estamos simplificando o processo, poupa os custos, por exemplo, e faz mais fácil as compras públicas. E eu acredito que também o que é muito interessante é que destaca todos os temas, se é o clima, as cadeias de suprimentos responsáveis, enfim, acredito que é muito importante ver tudo isso como ferramentas poderosas e tentar melhorar de como estamos trabalhando em conjunto para atacar esses pontos que queremos trabalhar nós. Eu queria agradecer aos participantes pelo seu interesse e por estar aqui presentes hoje e a nossos maravilhosos palestrantes, muito obrigada. E como já disse antes, vamos mandar o registro desse webinário e também as apresentações. Muito, muito obrigada por estarem conosco.